sobre o check-in. Check-in, já avisamos, mas dando mais uma reforçada, que o check-in começa às 18 horas aqui na igreja. Então, nós precisamos que vocês estejam, né, aqui na igreja a partir de 18 horas. Por quê? Porque quando for 19 horas, o ônibus vai estar saindo aqui da igreja. A gente não pode atrasar, porque senão atrasa a nossa programação todinha lá no sítio também. Então, tente se organizar, né, para quando for dar umas 6 horas, você já se encostando por aqui, quando for ali também, tá? Quando dá 6h30, você já está com a mala de vocês já pronta, ok? Lembrando que teremos alguns casais que vai estar participando, esposo, né, com a esposa, lembrando esses casais que as malas de vocês terão que ser separadas. Por quê? Porque os homens vão ficar em quartos diferentes das mulheres. Até na igreja mesmo vai ter uma separação de malas, né? A mala dos homens vão ficar de um lado, a mala das mulheres de outro lado, porque vocês não vão precisar colocar a mala de vocês dentro do ônibus de vocês. É a gente que vai levar as malas de vocês. Então, tem que ter malas separadas, ok? Ficar ligado, tem pessoas que moram perto aqui da igreja, mas quem vai precisar de carona vai precisar se antecipar. Quem for precisar vir de ônibus, né? Vir no ônibus que vai levar vocês, vou ir de ônibus até a igreja e da igreja para o sítio. Então, quem vai precisar de carona, geralmente precisa, o pessoal de Campo Acima, da Vila, sempre opinam por pegar carona. Então, fica ligado no ônibus que vai sair da garagem da prefeitura para estar indo na direção da igreja. Então, você que vai precisar de carona, se antecipe, porque nós precisamos, né, estar trabalhando certinho no horário para não estar atrasando ninguém, ok? Vou começar falando também aqui sobre o retiro, a situação do retiro. No retiro, irmãos, é inaceitável e é inadmissível pessoas que atrapalham os outros a dormir. Então, não pode, de maneira nenhuma, haver brincadeira de mau gosto nos quartos, ok? Porque esse retiro é de adulto, né? E nós, como adultos, temos que se comportar como tal e não podemos abrir para brincadeiras, que tem pessoas que gostam de ficar brincando, às vezes de ficar conversando um pouquinho até mais tarde. Então, assim, usar sempre o bom senso de, quando você está no quarto, saber que você não vai estar sozinho no quarto. Vai ter pessoas no quarto com vocês. Então, evita ficar conversando, evita, até porque lá a gente vai pedir, cobrar isso muito vocês, né, dentro do quarto, não atrapalha ninguém. Então, o que vai acontecer? Brincadeiras, né? Falo isso que alguns homens aí que gostam de brincar, né? Dentro do quarto, tal, também. É inadmissível, é inaceitável. Por quê? Porque quando a gente vai para o retiro desse, nosso foco é o Senhor. Então, não estamos lá para brincar, nem para fazer coisas secundárias, né? Nós estamos lá para poder buscar a face do Senhor. E vai ter horário para tudo. E quando for horário de descansar, né, ter o bom senso de não ficar com a luz acesa, né, a vida toda, sabendo que a irmã vai estar dormindo, ou o irmão vai estar dormindo, né? Então, tipo assim, nós não aprovamos de maneira nenhuma brincadeira de mau gosto dentro dos quartos, ok? E pessoas atrapalhando as pessoas também de descansar. Tem gente que gosta de dormir, né, um pouquinho mais cedo, então vamos entender isso aí, que nós precisamos estar levando a sério essa situação aí do bom senso dentro do quarto. Outra coisa que é importante, que eu vou falando aqui, que é o óbvio, irmãos. Lembra dessa frase? O óbvio precisa ser dito. Então, são coisas óbvias, mas que precisam ser dito. A situação de dormir, né,
já foi falado, mas precisamos falar também a situação do banheiro, né? Quando estiver tomando banho, né? Tem gente que vai tomar um banhozinho mais demorado, né? Lembrando que também todos os quartos das mulheres aí vai ter banheiro, né? Então, lembra que vai ter pessoas também atrás de vocês para poder tomar banho. Então, na hora do banho, lembra também do bom senso. Outra coisa que é importante, que eu preciso falar com vocês aqui, para homens e para mulheres. Pessoal, é o seguinte, é um retiro cristão, evangélico, né? E, mas as mulheres, cuidado com a roupa de dormir. Não leva uma roupa de dormir muito decotada. Quem gosta de dormir de pijama, né? Cuidado com o pijama que você vai levar. É claro que homens não vai entrar no quarto de vocês de maneira nenhuma, mas pode acontecer de alguém passar mal de madrugada, né? Já aconteceu no encontro com Deus de uma vez uma mulher no quarto das mulheres, uma mulher passou mal e aí teve que chamar os homens, né, para ir lá sacudir. Foram lá chamar a gente no quarto lá, nós somos um doido. Levar a mulher para o hospital, né? E assim, ainda bem que as mulheres pensaram rápido, já colocaram a roupa já rapidinho e tal. Mas em hora de desespero, né, tem que ter uma roupa mais decente, né? Para poder, até para dormir. Lembrando que homens não vai ter acesso a vocês de maneira nenhuma, mas usar o bom senso também, até para roupa para dormir. Dormir e bom senso também com roupas para poder ficar durante o dia. Vocês precisam levar roupa leve, né? Levar uma bermuda, quem quer usar calça, leva calça, quem ir de vestido, leva vestido. Mas lembrando sempre, pessoal, leva roupa leve, não leve muita roupa apertada. Por quê, pastor? É comprovado. Roupa muito apertada traz gases. Não queremos ter problema. A mulher está vestindo a roupa muito apertada, né? E daqui a pouco vai ter problema com esse negócio de gases lá. Então, é, 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 não usa roupa muito apertada, né? Vai com a roupa mais leve, mais tranquilo. Pode levar sandália de dedo. Homem, pode ir de bermuda também, ok? De sandália. É para vocês ficar bem à vontade. Mas estou falando isso porque teve uma vez no encontro com Deus, teve a menina não crente que foi, irmãos, com um short, assim, um short que parecia ela estava indo para o carnaval, fora de cogitação, sem senso nenhum, né? Então, assim, um retiro espiritual, retiro de igreja, e com shortinho pequeno, né? Mesmo que a pessoa não é crente, mas a pessoa tem que ter um senso, uma noção, né? De onde ela está e o que ela foi fazer. Então, levar roupa também decente, tá bom, queridos? Não levar roupa pequenas demais. Tá dando para entender até aqui? Sim? Sim? Tá baixo aí o microfone? Tá muito baixo? Ok. Beleza, ok. Isso aí, isso. Faz a questão aí, isso aí. Beleza, muito bom. Pessoal, nós vamos agora também falar. A Aline já colocou aí. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone de vocês e pode perguntar, tá bom? Pode me interromper aqui, se vocês quiserem. Não esquecer da roupa de cama. Preciso levar travesseiro, coberta e lençol. Não se esqueça disso. Coberta, lençol, travesseiro. Essa é a roupa de cama de vocês. Higiene pessoal. A Aline já colocou aí também, né? Dente, é, 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 escova de cabelo, né? E passa creme dental, né? Coisa que vocês usam no dia a dia de vocês. Sabonete, shampoo, coisa pessoal, ok? Ventilador e extensão é opcional. Cada quarto tem um ventilador, se eu não estou enganado. Cada quarto tem um ventilador. Um ventilador. Então, se você quiser levar o ventilador da sua casa, o ventilador, tem pessoas que gostam de que o ventilador fica bem assim na frente dela, né? Então, assim, se você quiser levar o seu ventilador, é opcional. Você pode levar também o seu ventilador e leva uma extensão, se assim puder também. Se não tiver extensão, não tem perigo não, mas leva o ventilador.
ok? Mas é bom levar. Outra coisa que é opcional, pessoal, lanche. Ah, tem gente que gosta de comer fora de hora um biscoito, né? Ah, eu quero tomar lá no quarto que as mulheres vão ficar, os homens também, vai ter um frigobar, vai ter uma geladeirinha pequenininha lá. Se vocês quiserem levar alguma coisa para vocês beber lá também, um refrigerante, né? Iogurte, quiser deixar lá, para vocês mesmos depois comer fora de hora, um biscoitinho. Fome vocês não vão passar, não, vai ter bastante comida lá, né? Vocês vão ser muito bem alimentados lá, pode ter certeza disso. Mas tem gente que gosta de docinho, de uma coisa depois do almoço, né? Então, se vocês quiserem levar chiclete, bala, biscoito recheado, aí com vocês, tá bom? É opcional também, ok? Outra coisa que nós precisamos tocar no assunto com vocês é a situação da Bíblia. Vocês não podem esquecer da Bíblia, irmãos. Pelo incrível que pareça, tem gente que vai para o retiro e esquece da Bíblia, o retiro espiritual. Não esqueça da sua Bíblia, bota aí, né, como prioridade aí você levar a sua Bíblia. Você vai usar muito sua Bíblia lá. Então você precisa, né, estar aí levando, separando no seu checklist aí a sua Bíblia. Isso da Bíblia, ok? Nós iremos precisar que vocês também, irmãos, nos ajude na situação dos remédios de vocês, ok? Quem toma remédio, não esqueça de avisar a Aline que você toma remédio. Então, não esqueça do seu remedinho para trás, não. Não, quem toma, né? Pessoas que tomam remédio de forma periódica. Então, nos ajude nisso aí. Tá? Eu estou indo para o encontro com Deus, né? Teve uma pessoa uma vez que falou isso. Não, vou levar meu remédio, não, que Deus vai me curar lá. Irmãos, Deus cura, mas nós temos que vigiar também. Não tentará o Senhor teu Deus, né? Então, leva seu remédio. Leva, deixa separadinho, ok? Já deixa tudo perto aí já. Bíblia, né? O seu remédio, para você não esquecer do seu remédio. Amém? Eu vou deixar a Aline aqui falar algo, depois eu retorno aqui. Aline, falar algo pro pessoal aí? Hã? Boa noite, graças e paz, Senhor. Aqui para o pessoal da gravação também conseguir ouvir essa parte. Só relembrar mesmo aquilo que o pastor já comentou, né? Eu estava tentando abrir aqui, mas deu um probleminha no meu WhatsApp. Mas aquela listinha que eu coloquei lá, né? Tá todo mundo me ouvindo certinho, gente? Então tá bom. Como eu coloquei lá no grupo, né? Hoje, não sei se todos viram a listinha do que a gente levar pro encontro. Coloquei também, né, reforçando essa questão que o pastor já comentou, que a gente precisa estar na igreja na sexta-feira às 6 horas. Se alguém, por algum motivo, tiver alguma dificuldade com esse horário, conversa comigo para a gente saber, já tentar acertar isso. No domingo a gente retorna direto para o culto, né? Então é importante que aqueles que às vezes são de outra igreja já conversem com o pastor, com a liderança, né? Para estarem participando desse culto. É muito importante vocês participarem com a gente, porque é como se esse culto fosse um encerramento do encontro com Deus. Então, converse, né, para não ter nenhum tipo de problema, e já leva uma muda de roupa também para ir direto. A mensagem eu coloquei lá no grupo com os avisos. Eu acho que a Thalita quer fazer alguma pergunta. Você quer fazer uma pergunta específica sobre esse tópico, Thalita? Se quiser, pode aproveitar para perguntar logo. Paz do Senhor, é porque o meu marido, ele trabalha embarcado e ele vai embarcar no domingo. E aí ele queria me buscar, né?
E aí, no culto, eu só tô com dúvida em relação ao horário, porque ele pega o ônibus à noite, umas 9h30. Então, talvez eu não consiga ficar no culto inteiro. Aham. Você conseguindo participar, né, pastor? Eu creio que pelo menos o culto, não sei, pode se estender talvez um pouco, né? Ele não costuma acabar muito tarde, não. Eu creio que até 9h30 já deve estar encerrando, né, pastor? Mas, de toda forma, caso você precisa sair, né, um pouco antes do término do culto, você conseguindo participar pelo menos do início, já vai ser muito bom, né? Porque você vai pegar a recepção, né? Se ele puder estar lá para te receber também, que aí também vai conseguir participar ali, talvez do momento dos testemunhos. Então, você conseguindo participar ali pelo menos do início já vai ser muito bom. Tá bom, então. Era só isso mesmo. Tá bom, né? Aí, gente, a mensagem que eu coloquei lá no grupo sobre o que é para levar, eu até fixei para que vocês não esqueçam. Então, quando for arrumar suas coisas, que eu sugiro que não deixe para arrumar na sexta-feira, né? Para não ter risco de esquecer nada. Na quarta ou na quinta-feira, quando for arrumar suas coisas, abre essa mensagem do lado para garantir que você não está esquecendo de nada, né? Para garantir que você está lembrando de levar tudo. E como eu falei, né? Melhor até fazer, se possível, antes, porque às vezes você chega na sexta-feira e você lembra de mais alguma coisa, né? Que não tinha colocado ainda, enfim. Então estejam atentos lá. E eu vou pedir mais uma vez, estejam atentos às mensagens do grupo. Eu tento sempre mandar as mensagens também no privado de cada um. Mas nem todos recebem as minhas mensagens, porque nem todos têm o meu contato salvo. E o WhatsApp só envia mensagem da lista de transmissão para quem tiver o meu contato salvo. Então, se possível, eu peço até que quem não salvou ainda esteja salvando, porque fica mais fácil de eu estar encaminhando as mensagens, porque quando não é assim, né, eu tenho que ir enviando no privado de cada um, enfim, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se possível, esteja também salvando aí. Mais uma vez eu repito, né, que estou disponível para dúvidas, para pedidos de oração, de intercessão. A gente sabe que essa semana do encontro, né, a gente vem falando com vocês que as semanas que antecedem o encontro são semanas de luta, de guerra espiritual, e na semana do encontro não é diferente, mas eu incentivo vocês, né, a permanecerem firmes no propósito que o Senhor colocou no coração de cada um, firmes no processo, e crendo que vão alcançar, de fato, aquilo que vocês estão indo buscar no encontro com Deus. E eu quero também deixar a todos, né, o incentivo para que vocês vão de coração aberto mesmo pro encontro, sabe? Lá, vocês vão ver que é uma bênção o encontro. É uma bênção mesmo, a gente vai, parece toda vez que a gente vai, a gente novamente impactado pelas ministrações, né, por tudo que é falado lá. O agir de Deus é muito lindo durante o encontro, mas às vezes a gente chega com o coração um pouco travado, né, pastor? Assim, por coisas de cada um mesmo, por medos, receios, enfim, às vezes algum preconceito, porque como a gente fala que não pode falar daquilo que acontece no encontro, a gente fala isso, gente, eu gosto até de reforçar, não é porque acontece nada mirabolante, nada ilegal, nada proibido, não. É só para que vocês possam receber tudo em primeira mão. Porque imagina quando você vai ver um filme e alguém já te conta todo o final daquele filme, né? Você não vai assistir o filme da mesma forma. Então a gente não comenta aquilo que acontece para que vocês possam viver ao vivo, né? Mas às vezes as pessoas, por a gente não comentar o que acontece lá, né, precisamente, assim, contar em detalhes, às vezes a gente comenta uma coisa ou outra, mas não conta em detalhes, às vezes algumas pessoas ficam com um certo preconceito e falam algumas coisas, às vezes, sem nem ter ido no encontro com Deus, sabe? Só porque ouviu alguma coisa aí. E eu sei que algumas pessoas, às vezes, por motivos desse tipo, porque ouviram falar alguma coisa, às vezes de alguém que nem foi no encontro também, chegam com o coração um pouco fechado.
E não foi uma nem duas vezes que já aconteceu da pessoa chegar com o coração um pouco fechado. E aí chega assim, ali na metade de sábado ou no final de sábado, o Espírito Santo vai trabalhando, quebranta o coração daquela pessoa. E aí ela, de fato, quando ela de fato começa a aproveitar o encontro, ela fala: ai meu Deus, parece que eu já perdi metade do encontro e tava com o coração fechado, não tava recebendo, dá vontade de voltar lá no início. Às vezes acontece isso, né? Então, o meu conselho para cada um de vocês é: vá de coração aberto, vá sedento pela presença de Deus, sedento por aquilo que você deseja ver Deus fazendo, aquilo que você realmente assim deseja desse encontro, porque Deus vai fazendo conforme também a gente dá abertura, né? Conforme a gente busca, conforme a gente está clamando. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter um encontro especial com Deus nesse fim de semana. E vamos estar orando, né? Para que vocês saiam de lá completamente diferente do que vocês chegaram. Mas para isso cada um, né, tem que estar aberto, com o coração aberto, porque é você que vai ter um encontro com Deus. Eu não posso ter esse encontro por você, o pastor Samuel não pode ter por você, ninguém pode ter por você. A sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos. Ninguém pode ter um encontro com Deus por você, é uma coisa individual. Então vai de coração aberto para receber tudo aquilo que Deus com certeza já tem preparado para vocês. E é isso, gente. Os demais avisos, só mais uma vez falando. Os demais avisos eu vou colocando lá no grupo e fiquem à vontade também para me mandar mensagem caso seja necessário, tá, gente? Tchau, tchau. Pessoal, retornando aqui, obrigado, Aline, pelo compartilhar aí. Pessoal, reforçando aqui, né, que essa semana realmente vai ser uma semana de guerra, de batalhas espirituais, de muitos obstáculos para a vida de vocês. O pessoal foram para o monte, quinta-feira, oraram por vocês, Deus falou de forma tremenda no monte, né? Tá todo mundo conectado, em propósito, em jejum, pela vida de vocês. Mais uma vez, vou reforçar, vocês vão ser muito bem tratados, vocês vão ser muito bem recepcionados, né? Vocês vão ser muito bem acolhidos naquele lugar. E o pessoal já estão com o coração já em chamas para receber e ser bênção na vida de vocês. Ok? Mas vigie bastante essa semana, toma cuidado até sexta-feira, né? Porque o inimigo vai tentar retalhar, né, a ida de vocês até o encontro com Deus. Outra coisa, eu falei com vocês que na sexta-feira vocês iriam comer um cachorro-quente lá, só que eles acharam melhor trocar o cardápio de sexta-feira. Então, sexta-feira não vai ser cachorro-quente, vai ser um angu, né? É uma polenta com carne moída. Quem não come um anguzinho quente, alguém bateu palma aí. Quem não come angu quente, né? Vai ter arroz também. Mas, se alguém quiser forrar a barriguinha antes em casa, tá bom? Porque ia ser cachorro-quente, mas trocaram o cardápio aí para dar um peso a mais aí, né, para vocês dormirem melhor aí, ok? Pessoal, já está acabando, tá bom? Eu quero abrir aqui para perguntas, para a gente poder encerrar, mas não sai agora não. Espera a gente orar para encerrar aqui, para a gente finalizar. Eu quero abrir para perguntas. Tem alguém que tem alguma dúvida? Porque talvez a sua dúvida é a dúvida de alguém também que está assistindo, né? Essa reunião e participando dessa reunião. De repente, a dúvida que você tem, a sua vizinha do lado aí também no vídeo aí também está com essa dúvida. Tem alguém querendo tirar alguma dúvida? Fazer alguma pergunta a respeito? Pastor, a paz. Ai, Pode ser uma dúvida boba, mas não sei, né? Lá no encontro, em algum momento, é permitido o uso do celular ou é extremamente proibido em todos os dias do retiro? vai ter momento que nós vamos precisar restringir o uso do celular, tá bom? Até mesmo para poder não atrapalhar
vocês em algumas coisas. Então, o celular, em certos momentos, vai ter momento lá, né? Então, assim, não vai contando com o celular, por causa da distração, tá bom? Então, tipo assim, a gente avisa isso aí, porque o celular, infelizmente, tira muito a nossa atenção, né? Então, foi uma boa pergunta, tá bom, Luana? Obrigado por perguntar. Mais alguém? Mais alguém que tiver alguma pergunta, alguma dúvida? Mais alguém, gente? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês estão com vergonha de falar. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você, de repente, quer perguntar a respeito do retiro, da ida? Pastor, pode falar novamente aí sobre o celular, por favor, que eu acabei me desligando aqui? E o celular, o que acontece? Vocês vão ter acesso ao celular em certos momentos, mas a maioria do tempo no encontro com Deus, vocês não vão usar o celular, tá bom? A maioria do tempo, né, não vai ser permitido o uso. Vai ter momento que vocês vão usar? Vai ter, mas vai ser pouco tempo, se sincero para vocês, tá bom? Então, assim, vocês vão ficar a maior parte do tempo com restrições para não atrapalhar vocês na conexão com Deus, tá bom? Ali, Pastor, tá me ouvindo? estou ouvindo. Não, só fazer a observação, que eu acho que foi a Luana que perguntou, né, aí a questão do celular. Não sei exatamente, né, se for o caso, porque às vezes tem algumas pessoas que até me mandaram mensagem, né, perguntando sobre essa questão, porque às vezes tem algum familiar em alguma situação, né, às vezes de saúde, alguma questão, perguntando o que poderia ser feito. E aí eu comuniquei, né, que como de fato vai ter momentos que a gente vai estar sem, vocês, né, no caso, vão estar sem o celular lá, eu vou estar sempre com o celular justamente por essa questão. Eu, o pastor Samuel, a Jane, vamos estar sempre com o celular justamente para caso algum familiar seu precise entrar em contato. Então, vocês estão autorizados aí, né? Eu autorizei já essa pessoa, se mais alguém precisar, eu só peço que esteja, de repente, me comunicando para eu também salvar o contato da pessoa, mas está autorizado a estar encaminhando o meu contato para a pessoa, tá? Para o seu familiar, que às vezes, né, pode precisar dar alguma notícia, assim, de urgência, que a gente sabe, né? Às vezes tem questões de saúde, enfim, questões de família mesmo, né? Pode estar encaminhando o meu contato, que se acontecer alguma coisa... tem também, né, às vezes, gente que deixa filho pequeno em casa, fica preocupado se acontecer alguma coisa com o filho, com a filha, né, que está com a avó, com o vô. E aí, nesses casos, vocês podem estar passando o meu contato, me comunica, porque aí eu também salvo o contato da pessoa, porque às vezes a gente vê um número estranho ligando, né, e fica meio receoso de atender. E também, se for algum outro caso, alguma questão de, às vezes, trabalho, né, que você precisa mandar mensagem para alguém, enfim, conversa, manda mensagem para mim ou para o pastor, conversa sobre se for alguma situação específica, que a gente também verifica o que é possível fazer, se for o caso. Muito bom. Porque tem pessoas que às vezes tem isso aí, tem pessoa que ficou enferma em casa, alguém está doente, criança pequena, né? São casos, né? Cada um tem os seus, né? A sua vida, né? Então, tem casos aí, casos e casos. Então, devido às dúvidas, passa o contato de Aline, salva o contato de Aline e passa para quem você vai deixar em casa, seu familiar, ó, precisar de alguma coisa, falar comigo com extrema urgência, liga para esse número aqui, porque ela vai estar com o teu telefone lá, né? E aí vai facilitar muita coisa, ok? E caso, né, que vocês queiram falar uma coisa com a Aline, sempre procure a Aline. A Aline vai ser a líder de vocês. Então, tudo que vocês precisarem, vocês não precisam nem vir a mim, não. Pode ir direto em Aline, que a Aline é responsável por vocês lá. A Aline é líder dos encontristas. Então, tudo passa por ela, né? Aí, tem coisa que ela vem até mim, mas ela tem a liberdade para estar sendo, assim,
a liderança de vocês lá dentro, lá, aqui fora também, para o que vocês precisarem, ok? Feito isso, tem mais alguém que tem alguma dúvida aí? Vi que chegou algumas pessoas aqui novas, aqui, chegou 2 pessoas aqui recente. Tem alguém que tem alguma dúvida do que foi falado aqui, que queira perguntar antes de terminar? Pastor, eu de novo. Sobre a questão da bagagem, né? Vocês vão levar, né? Pelo que entendi aí lá, né? Vão recolher com a gente na hora que chegar à igreja. E a gente, aí, no caso, pode estar com alguma bolsa de mão com a gente, mochilinha, alguma coisa assim, pode, né? Pode sim, pode sim. Pode levar mochila de mão, bolsa, né? Porque tem coisa que carrega na nossa bolsa pequena, né? Pode. Isso. Temos fazer esse transporte das bolsas de vocês até o sítio. Vocês, para você ter noção, nem a bolsa para botar, né? Aí na igreja, assim, vão só separar a de vocês, depois a equipe vai colocar, né, no transporte e levar até o sítio para vocês. Então, você não precisar carregar a bolsa, não. Mas, se tiver alguma coisa que vocês queiram carregar, né, pequena, vocês podem estar levando sim, tá bom? Deixa a Aline falar. Pastor, só mais uma coisa que eu lembrei, que a gente não tinha comentado ainda agora na reunião. Eu coloquei lá no grupo, mas só para reforçar, porque às vezes nem todo mundo vê a mensagem, né? Na ficha de inscrição, a gente pediu para vocês colocarem, caso tivesse, né, alguma alergia ou alguma restrição alimentar. Mas, confere, né, se você realmente mandou, porque às vezes na hora passa batido, né? Se alguém tiver alguma alergia, alguma restrição alimentar que ainda não informou, por gentileza, tá informando, né, se possível até amanhã, para caso seja necessário a gente às vezes adaptar alguma coisa, né, separar alguma coisa assim diferente no cardápio para você, a gente já verificar, né, se for necessário fazer qualquer adaptação. Então, se você não informou ainda, né, qualquer restrição alimentar que você tenha, esteja me procurando aí para informar. E esse pessoal, tem gente que tem alergia de comer carne, então não pode comer carne, comer só arroz e feijão, né? Salada, né? Então, para não ter problemas, né? É melhor poder estar avisando aí alguma alergia, né? Se você não tiver carne, tiver alergia à carne, aí você vai passar sua carne para outro, tá bom? Vai passando aí para outro irmão. Mas, enfim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente nunca sabe, né? Até mesmo alergias, outros tipos de alergia também, né? Se caso acontecer alguma coisa lá, a gente nunca sabe, né? Eu tenho alergia a marimbondo, tenho alergia a mosquito. Fala com a Aline também para a gente ficar ligado disso aí, né? Porque a gente tem que estar sempre atento com isso aí. Vai ter sempre, né, o pessoal com remédio lá, né? O pessoal da área da enfermagem, assim, que trabalha com isso, às vezes estão atentos também, mas é bom você sempre estar alertando a gente, deixando ligado nisso aí. A gente precisar estar bem ciente sobre isso. Pessoal, dúvida? Tem mais uma dúvida para encerrar aqui? Tem mais alguém com alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. Fale agora ou cale-se para sempre. Pode perguntar. Ninguém tem dúvida mais não? Porque... Pode... Pastor, faz a questão do remédio. Os remédios ficam com a gente ou fica com vocês? Quer responder, Aline? Depende da mensagem. Não ouvi. É isso que eu ia responder. Depende da medicação. Como o pastor comunicou, em alguns momentos vocês não vão estar com o celular de vocês, né? Então, às vezes, você não vai estar muito atento ali ao horário do remédio. Tem gente que às vezes tem alarme para tem que tomar em um horário específico, né? E aí, quando for algum caso de um remédio que precisa ser em um horário específico, né? É de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12, 10 em 10, enfim. A gente vai estar ficando com esse remédio para que a gente possa lembrar você, para não ter risco, né? De em algum momento ali você não ver a hora e acabar deixando passar. Se for algum remédio que é assim, é sempre
assim que eu acordar, ou assim que eu for dormir, ou quando eu for almoçar. Nesses casos que não precisa de um horário específico, não precisa estar de olho na hora ou de um alarme, né? Pode ficar com você mesmo. A gente fica, né, principalmente com esses que tem algum horário, né, pastor? Para não ter risco, de fato, de vocês estarem perdendo a hora ali. Mas como um cuidado com vocês mesmo. Ok, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma pergunta, irmãos? Para a gente poder analisar. Gente, olha, pergunta importante, né? Aí da Miriam, de Luana, Cineia, são perguntas simples, mas que é importante estar falando, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém também. Então, tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa aí, hoje, por agora, relacionada ao retiro, à ida, check-in, igreja, volta, alguém? Pessoal, pode falar, André. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vai ter horário certo para dormir? Sim, vou te explicar. Lá, vão comer a polenta, carne moída. O que Tá cortando muito aqui. Tá cortando bastante. André, ele tá lá pedindo só para prestar o seu microfone para receber se tem que deixar só o microfone aberto. Isso. Melhorou? Show? Beleza. Boa, boa. É porque quando fica muito o microfone aberto, é diferença. Pessoal, é o seguinte, sexta-feira vai ter a recepção para vocês, vão chegar, vão receber instruções, vão comer, né, a polenta lá, né, o anguzinho com carne moída, quem não come vai comer arrozinho com carne moída. O que vai acontecer? Depois vai ter uma ministração, depois da ministração, aí vocês vão deitar. Então, tipo assim, vai ter horário para tudo. E vocês não vão dormir muito tarde lá, não. Vocês vão dormir muito tarde lá, não. Vai dormir cedo, assim, dormir cedo normal, né? Então, assim, vai ter horário para dormir, vocês vão dormir bem. Pode ficar bem tranquilo que vocês, assim, o descanso de vocês vão ser muito bem respeitado lá. Tanto é que a gente pediu vocês no início da conversa. Quando for dormir, não atrapalhar o irmão, né, que queira descansar. Então, vai ser respeitado esse horário de você descansar e vai ter, sim, horário. A gente não pode falar que vai ter um horário fixo, porque às vezes pode passar, às vezes pode terminar mais cedo, mas sempre em um horário assim, que vocês dormem em casa mesmo, né? Sempre no horáriozinho aí de 9, 9h30, 10 horas, assim, no máximo. Mais ou menos isso aí, entendeu? Mas aí, às vezes até antes. Mas é o que acontece. Mais que isso não acontece, não. Porque os cultos não terminam muito tarde, não. Tá bom? Deu para entender, o André? Deu para entender? Entendi, sim. É porque eu estou perguntando que os meus remédios controlados são mais assim, esses horários da noite, né? Aí eu já deixo para mim tomar quando a hora que eu for deitar. Aí eu não preciso deixar com ninguém, então já fica comigo. A hora que eu for, qualquer horário que eu for deitar, eu já tomo eles. Tá bom? Ótimo, perfeito. Tá, ok. Luana quer falar também. Pode falar, Luaninha. Pastor, com relação ao horário, né, que você falou aí de dormir, obrigatoriamente todas as pessoas têm que ir para o quarto, ou vai ter algum momento que a gente pode ficar conversando lá, mesmo após o culto, ou terminou o culto, cada um tem que ir para o seu quarto para dormir realmente? Não, vai ter que ir para o quarto mesmo. Não vai ter esse momento assim de descontração, de bate-papo, não. No sábado à noite, vai ter até como, né, conversar um pouquinho, né? Não muito,
mas é mais focado mesmo no espiritual, mesmo assim, não que não seja, né, uma conversa, não seja espiritual, mas a gente vai orientar sempre vocês a ficar conectado. Então, assim, a conversa vai ser pouca mesmo. Então, quando for lá, pessoal, hora de dormir, aí vocês vão lá, sempre vai ter um lanchinho antes de vocês dormir também, aí vocês vão aí para o quarto. Aí ninguém vai poder ficar transitando, beleza? Mas para poder a gente poder manter aí a conexão, tá bom, Filoninha? Então não vai ter, assim, quando for para todo mundo dormir, né, vai ser orientado, todo mundo tá indo deitar, tá bom? Mas obrigado pela pergunta, foi ótima pergunta também. Fala aí. Lembrando também que, assim, né, quando o pastor fala que vai ter tempo para tudo, né, lá, é porque realmente a gente vê que tem tempo para tudo. A maior parte do tempo vai ser focado em vocês terem um encontro com Deus, mas tem o tempo de descanso, tem o tempo de comer, e vai ter também, né, vai chegar um determinado tempo em que a gente vai estar separando, né, ali um período do dia para vocês terem uma interação, né, pastor? Mas assim, é um pouco mais para o final do encontro, justamente para vocês poderem conversar sobre aquilo que Deus fez, né, até aquele momento, cada um compartilhar às vezes testemunhos, experiências, e vai ter também um tempo específico separado para isso, vai ter tempo para cada coisinha. Tempo para quem quiser tirar foto, né, pastor, às vezes no lugar, que o sítio é muito bonito. Tempo para tudo, vocês não precisam se preocupar com isso. A maior parte do tempo vai ser voltada para vocês terem, de fato, um encontro com Deus. Se concentrar nisso, mas vai ter tempo para todas as coisas. Muito bom. Amém, isso aí. Mais alguém quer perguntar, irmãos? Para a gente estar encerrando aqui. Mais alguém tirar alguma dúvida? Todas as perguntas foram muito sensatas, muito boas, né? Interessante, todas elas. Foi ótimo. E tem mais alguém que, de repente, queria falar coisa? Tem certeza que ninguém está com dúvida? Ah, não acredito nisso, não. Não acredito que não tem ninguém com dúvida. Porque tem pessoas que ficam com vergonha de perguntar, né? E aí, todo mundo que falou aí foram perguntas interessantes. Tem mais algum, pessoal? Podemos encerrar, então? Amém? Pessoal, quem chegou no final agora, a Aline está gravando esse vídeo, essa live, tá bom? Aí depois ela vai disponibilizar para você que de repente perdeu o começo aí, a introdução, né, as primeiras palavras. Então, a Aline vai mandar aí para quem quiser essa gravação aqui, tá bom? Irmãos, se não tiver ninguém para falar, nós iremos encerrar, tá bom? Para liberar vocês, tá? Porque hoje é segunda ainda, tem muita coisa para acontecer, amanhã é terça-feira, tá bom? Então, nós vamos orar aqui para terminar, tá? Qualquer coisa, procure a Aline, amém? Vamos orar, agradeço a vocês pela presença, obrigado a vocês aí, lembrando, meus irmãos, que todos aqueles pré-encontros, eles foram importantes, porque o pré-encontro é uma preparação para o encontro com Deus. Então, primeiro pré-encontro nós falamos sobre obediência. Segundo pré-encontro nós falamos sobre a força do querer. E o terceiro pré-encontro nós falamos sobre as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Então, vai ter momento lá, antes de começar o encontro com Deus, lá no sítio já, nós vamos relembrar vocês sobre o que precisa ser aplicado à obediência dentro do sítio, a situação da força do querer, a situação das batalhas espirituais, né? Então, é muito importante o pré-encontro. A gente está liberando as pessoas e agora assistir o online, mas a gente não gostava nem de liberar pessoas para ir, não, que não faz o pré-encontro, não. Porque às vezes as pessoas caem de lá de paraquedas e às vezes não entende, né? Até associar tudo que está acontecendo, a pessoa às vezes não entende. Mas algumas pessoas não puderam ir com justificativa plausível, né? Que não puderam ir de verdade mesmo e assistiram, né? Aí pelo YouTube, os pré-encontros. Então, qualquer dúvida, pode falar com a gente, mas é muito importante guardar isso. A obediência é a chave do sucesso que gera bênção, ok? E vai ter coisa que Jesus vai falar, se a gente querer de verdade. Amém? Pessoal,
Então vamos nessa, vamos orar e vamos terminar aqui em nome de Jesus. Agradecer mais uma vez a todos vocês aí, tá? Aline, obrigado mais uma vez aí, tá bom? Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar com os seus irmãos aqui, Pai querido, alinhando sobre esse encontro com Deus. Meu Pai, eu te peço que as suas mãos possam nos direcionar, possa também estar guardando eles, ó Pai querido, está chegando naquele sítio, e que o Senhor venha, meu Pai amado, descer sobre nossas vidas, ó Pai, o teu Espírito Santo, e que as suas mãos poderosas, ó Pai amado, possam estar nos livrando de todo mal ao decorrer dessa semana, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha preparar um final de semana extraordinário, incrível, marcante, que seja um divisor de água na vida desses irmãos em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. É nossa oração que nós oramos e que nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que o grande Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos e todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço e até mais. Fique na paz, pessoal. Tchau, pessoal. Fique com Deus.